Fala aí, pessoal, beleza? Bom, sou o professor Marcelo Silva, sou professor de português aqui do segundo ano e vim aqui falar um pouquinho com vocês agora sobre sintaxe. Bom, primeiro de tudo, deixa eu deixar uma coisa aqui importante para vocês. Não sei se vocês lembram, mas antes desse nosso recesso, eu terminei toda a apostila de número 1. Eu fui até o último capítulo. Eu não tive muito tempo, vamos botar assim, para praticar com vocês. Eu só passei uma aula de exercícios, né, antes desse recesso. Mas eu vou marcar uma aula com vocês especial, né, uma live aqui no aplicativo, para poder tirar as eventuais dúvidas que vocês tenham. Mas, em caso de dúvidas, vocês podem deixar aqui na sala de aula, no Google Classroom, que eu vou tirar para vocês, tá joia? Eu vou responder a todas as perguntas, vou tirar todas as dúvidas de todos os alunos. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Falou? Bom, mas olha só, para início de conversa, vamos falar um pouquinho hoje sobre a matéria de regência. Para isso, vocês vão pegar a apostila de número 2. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês aqui a apostila de número 2, para que a gente possa trabalhar. Deixa eu achar aqui a apostila, porque eu não estou achando ela. Mas, enfim, ela vai aparecer aqui em algum momento. Deixa eu ver aqui. Como diria nosso glorioso amigo Faustão, quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Então, agora está aqui. Ela apareceu e eu vou aparecer agora no cantinho aqui da tela. Certamente vocês vão me ver aí em algum momento. Olha lá, viu? Apareci. Seguinte, esse capítulo, capítulo 6, de regência verbal, ele faz uma pequena revisão de tudo aquilo que eu já falei com vocês em sala. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, intransitivo. Então, por exemplo, aqui, ó, já vou até colocar aqui, quer ver? Ó, no 1, eu tenho o verbo intransitivo, que é aquele verbo que não exige complemento. No 2, eu tenho o verbo transitivo direto, que exige o complemento direto. No 3, um verbo transitivo indireto, que pede o objeto indireto. E no 4, direto e indireto, que pede dois complementos. No verbo 5, na frase 5, eu tenho o verbo de ligação, que exige um estado. A questão toda é a seguinte. O verbo, vamos botar aí o verbo continuar. Ele é um verbo transitivo direto, intransitivo ou de ligação? Aí é que está. Se eu digo, por exemplo, eu continuei em casa, ele é intransitivo, porque esse em casa é uma circunstância de lugar. Se eu digo, eu continuei doente, doente é um estado atribuído, ou seja, verbo de ligação. Já se eu digo, eu continuei a aula, quem continua, continua alguma coisa, objeto direto. Então, repare o seguinte, que o verbo continuar, ele tem uma tríplica regência, dependendo do sentido que ele se apresenta. Aí, qual é o grande barato disso tudo? Que a regência verbal, como vocês podem ver aqui, ó, nesse caso, nessa parte que eu estou apontando aqui, a regência verbal é uma coisa que não é fechada. Então, por exemplo, se você pega o verbo como, por exemplo, ficar. O verbo ficar tem várias regências. Se eu digo, por exemplo, que Joana ficou uma fera ou Joana ficou em casa, eu tenho num verbo de ligação e no outro verbo de ação. Percebeu? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai ver alguns casos específicos de alguns verbos que podem mudar o sentido. Eu não vou ler um por um, porque a aula ia ficar maçante, mas eu vou falar com vocês aqui os principais. Tá? Uma coisa que é muito importante, né? Ele está dizendo aqui, é uma coisa chamada de paralelismo. O que significa isso? Paralelismo. Olha só essa frase que ele colocou aqui. Entrar e sair de uma casa, certo ou errado? Na verdade, o que acontece aqui? A ação está correta, né? Tudo que entra, sai e tudo mais. Só que tem um detalhe. O verbo entrar, ele pede uma regência. Quem entra, entra em algum lugar. O verbo sair pede outra, porque quem sai, sai de algum lugar. Então, repare que você não consegue entrar e sair de uma casa, mas você consegue entrar em uma casa
e sair dela. Ficou confuso? Eu vou te dar um outro exemplo. Se eu digo para vocês, pessoal, olha só, eu amo e preciso dos alunos. Se eu digo eu amo e preciso dos alunos, tudo bem, está certo no ponto de vista de que realmente vocês fazem falta. Mas quem ama, ama alguma coisa ou alguém. E quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém. Então, qual seria o certo nesse caso? Eu amo os alunos e preciso deles. Mas por que isso, pessoa? Porque são verbos de regências diferentes. Ou seja, verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Se eu tenho os dois verbos na frase, eu tenho que ter dois objetos. Eu não posso ter um só. Então, quando eu digo eu amo e preciso dos alunos, quem ama alguma coisa, ama o quê? Os alunos. Mas está na frase? Não. Então, são outros 500. Tá joia? É isso que ele diz aqui, ó, nessa parte. Aqui, ó, ele dá até um outro exemplo aqui, ó. Assisti e gostei do filme. Opa, quem assiste, assiste ao filme. E quem gosta, gosta do filme. São coisas diferentes. Sacou? Então, isso tem um nome. Aqui ele não colocou, mas se chama paralelismo semântico. Desculpa. Paralelismo sintático. Vamos falar sobre isso posteriormente. Tá joia? Bom, aqui, nesse quadrinho, ele utiliza o verbo ficar. Ele diz assim, pai, eu fiquei com a Maria. Isso é normal, filho. Mas ela ficou... Ele apontou para a barriga, ou seja, ficou grávida. E o pai dela quer saber como é que fica. Aí o pai diz, ficou russo. Repare que o verbo ficar, ele se apresenta de 4 formas e com 3 agências diferentes. Ficar com alguém, intransitivo. Ficar grávida, no caso, verbo de ligação. A palavra grávida não está escrita, mas está subentendida. E quando você diz como é que fica, esse fica é intransitivo. Percebeu? E depois ficou russo. De novo, direto. Pessoal, mas o senhor falou em 3 possibilidades. Mas o senhor colocou 2. 2 intransitivos e 2 de ligação. Sim, porque o intransitivo, num é ficar com a Maria, no sentido de companhia. E o segundo intransitivo é ficar no sentido de como é que fica. E agora, o que acontece? Entendeu? É o mesmo verbo, é a mesma regência, mas são sentidos diferentes. Isso pode acontecer? Lógico, não só está acontecendo agora. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui adiante. Ó. Ele vai colocar aqui para a gente os principais verbos aqui da regência. Uma dica que eu dou para vocês. Dá uma olhada na apostila, porque seria besteira ficar lendo. Eu vou explicar para vocês aqui um caso. Aliás, vou explicar 2 casos, que são os verbos assistir e o verbo aspirar. Aqui, ó. E a partir deles, eu vou dar para vocês uma ideia de como vocês vão proceder com o estudo dos outros. No verbo assistir está assim. Considera-se, segundo a norma culta, transitivo indireto no sentido de ver, presenciar. Pessoa, mas quem vê não vê algo? Sim. Não é transitivo direto? É. Mas quem assiste, assiste a algo. Transitivo indireto, objeto indireto. Olha como é que fica essa frase. Assistirei àquela peça teatral, ou seja, assistirei a aquela peça teatral. Pessoa, mas, por exemplo, ontem eu assisti o filme da TV, tá certo? Não. Na verdade, você assistiu ao filme da TV. Porque quem assiste o... Olha aqui o que faz. Quem assiste o dá assistência, ajuda. Percebeu? Agora, olha só que legal. No outro exemplo está assim. Não assiste aquele jovem o direito de questionar o regulamento. O verbo assistir também dá a ideia de caber. Então, se eu digo para vocês, pessoal, assiste-lhes fazer perguntas, ou seja, isso é uma coisa que lhes cabe, isso é uma coisa que lhes é facultado. E, por último, eles assistem no campo, tranquilos. Pessoal, não entendi essa frase. Assistem no campo? Sim.
O verbo assistir, ele tem o sentido de morar, residir. Hoje, você vai encontrar isso melhor no sentido de morar a trabalho. Então, os militares assistem em Brasília, o médico assiste em Belford Roxo e por aí vai. Tá joia? E, por último, o verbo aspirar. O aspirar tem dois sentidos. O sentido de sorver o ar, de absorver, em que vai ser transitivo direto, quem aspira, aspira alguma coisa. Então, por exemplo, eles aspiravam um ar contaminado, aspiravam algo. Em compensação, na de cima, tá assim, ó. Aspira-se a um lugar mais agradável, ou seja, aspira-se a algo. Percebeu? Então, o que vai acontecer neste caso? Você tem aqui dupla regência do verbo aspirar. Professor, mas olha só, isso costuma cair? O pior que cai. Quer ver? Olha só, tem outros verbos aqui, né? Avisar, implicar, vir. Eu vou querer que vocês leiam esse materialzinho para que a gente possa discuti-lo depois em alguma questão. Mas antes, deixa eu dar uma olhada para vocês aqui rapidinho. Vou chegar lá no final. Olha só, eu vou colocar aqui duas frases. A primeira desculpa, duas questões. A primeira é a número 2. Não, a número 3, aliás. Considere a frase. Visitei e gostei da nova sede do clube. Aí está dizendo assim, explique por que a norma padrão considera essa frase como incorreta. Pensa comigo. Visitei e gostei da nova sede do clube. Gente, quem visita, visita alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o que vai acontecer no caso? Visitei a sede e gostei dela. Percebeu? Quando eu tenho dois verbos e cada um pede uma regência diferente, eu tenho que fazer essa separação. Eu sou obrigado a fazer essa separação. Tá? Pessoal, e se eu não fizer essa separação? Bom, aí você vai errar. Simples assim. Tá joia? Bom, então a 3 está errada por causa disso. E por último, olha só a... Cadê? Tem uma questão aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu avançar mais um pouco. Aqui, ó. A questão número 8. Olha só. O programa As Mulheres está mudando. Novos cenários, novos apresentadores, muito charme, mais informação, moda, comportamento e prestação de serviços. Assista amanhã a revista eletrônica feminina, que é a referência no gênero da TV. Aí diz assim, o verbo assistir, empregado em linguagem coloquial, está em desacordo com a norma gramatical. Por quê? Está escrito assim, assista a revista eletrônica. Perguntinha básica, quem assiste, assiste algo ou assiste a algo? Qual a tua resposta? Aí é que tá. A tua resposta deveria ser depende. Depende de quê, pessoa? Depende do sentido. Se eu digo assistir no sentido de ajudar, se você está lá no programa ajudando, está fazendo o roteiro junto com eles, beleza. Assistir no sentido de ajudar. Assiste algo. Aí estaria certo. Mas no caso, no sentido de assistir, de ver, está faltando uma frase aí. Assista a algo. Assista a revista. Então, vamos ver aqui. Na letra A, está dizendo, reescreva o último período de acordo com a norma culta. Assista a revista eletrônica feminina. Bota uma frasezinha nesse A. Por quê? Justifica a resposta. No sentido de ver, ele pede preposição. E a frase nada mais é do que a junção da preposição mais o artigo. Entenderam? Então, tá aí. Para a gente finalizar esse capítulozinho e esse videozinho, olha só. Como eu disse para vocês, tem outros verbos aqui. Mas olha esse verbo aqui, que eu vou destacar, que é o verbo preferir. O que o verbo preferir faz? Olha só, a gente muitas vezes fala assim, professor, eu prefiro mais a sua aula que a do João. Opa, se você prefere mais a minha aula do que a do João, pô, beleza, aceito e acredito, obrigado. Só que tem um detalhe, quem prefere não prefere mais uma coisa do que a outra. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Então, por exemplo, aqui, ó, há quem prefira o campo à cidade grande e não prefira mais o campo do que a cidade grande. Se a tua pretensão é fazer concurso militar,
saiba que esse tipo de questão é muito, 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 muito comum em provas como, por exemplo, EAR, EAGS, CFN, EAN e muitas outras, tá? EAR e EAGS, principalmente, isso cai a rodo, isso cai o tempo todo. O restante é o restante, tá joia? Bom, dito isso, vamos aqui para a nossa questãozinha 1. Olha só o que ele diz aqui. Na número 4, letra A. Considere as frases a seguir, esclareça se estão de acordo com as normas gramaticais em vigor e, caso necessário, promova correções. Vamos à letra A. Prefiro mais a crítica dos amigos do que o elogio dos inimigos. Tá certo isso? Prefiro mais algo do que algo? Não, né? Como é que ficaria essa frase correta? Isso aí, perfeito. Prefiro a crítica dos amigos ao elogio dos inimigos. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Sacaram? Então, qual vai ser o trabalho que você vai ter a partir de agora? Você vai ler todo esse materialzinho aqui da apostila, esses verbos, e tentar fazer todos os exercícios. Qualquer dúvida, não se esqueçam. Teremos uma live em que a gente vai tratar de todos esses momentos aí, de todas essas questões. Tá joia? Bom, independente da live, vocês têm meu e-mail, vocês têm o Instagram, vocês têm meu número no WhatsApp. Qualquer coisa, só entrar em contato que a gente ajuda vocês da melhor forma possível. Fechado, pessoal? Bom, deixa eu fechar essa telinha aqui, então. Deixa eu apertar aqui o Stop Sharing. E eu voltei aqui para a tela principal. Então é isso, pessoal. Bom, desculpa aqui o caráter amador por enquanto. Vou melhorar, vou fazer aqui um cenário, vou pegar umas luzes e vou dar uma incrementada nisso aqui. Mas por hoje, tá aí. Conteúdo passado. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até!